Mesmo que já tenha entrado com ação popular. Não, mas eu sei, mas Medina, veja, eu não vou entrar em critérios, eu não conheço o processo, eu não conheço assim, eu quero dizer o seguinte, a gente precisa discutir aqui metas que são abertas regionais. Se eu for ficar discutindo cada caso que aconteceu em cada um dos municípios, veja, quem tem que responder por cada caso é o promotor local. Eu quero que vocês entendam bem essa diferenciação, porque senão a reunião fica por discussões de casos que estão sob a responsabilidade de outro promotor. Eu não posso, inclusive, do ponto de vista ético, ficar tecendo comentários negativos ou positivos, né? Principalmente negativos, positivos a gente pode, né? Mas negativos não, sobre o trabalho. Eu não tenho função correcional. A função de avaliar o trabalho de cada promotor, se está certo ou errado, é corregedoria. Corregedoria é que vai, então assim, se alguém entende que, olha, mas o caso local, o promotor local não está cuidando, já levei lá várias vezes, ele não me atende, ele não representa. Olha, o site da Corregedoria, vai no site do Ministério Público, procura lá a Corregedoria, pode mandar por e-mail, mas eles, eu não. Eu, inclusive, seria antiético se eu fizesse qualquer comentário de como o colega teria que trabalhar nesse caso. Então, assim, eu entendo assim, a colocação no sentido de que, olha, a CTS do local não está, então, assim, precisa levar o conhecimento do promotor, assim, o promotor vai estabelecer uma área X e ele vai falar, toda essa área aqui tem que ser uma EA-RIMA só. Pois não. Ocupações das várzeas inexistentes de rios que são principais. Eu citei o Jundiaí, nós temos o Capivari, tem um rio lá de Carlos do Espesso, o Piraí, e assim por diante. Eu acho que a avaliação da CETESB não pode ser pontual. E o próprio PDUI vai estar aí para que esses dados sejam inseridos. A doutora Jordana, eu vou falar para você, assim, todos os promotores, eu vou levantar, agiram de forma corretíssima e sempre atuaram de maneira em defesa do meio ambiente. A doutora Jordana, eu não sei se ela me indicou que o doutor Batalini, em Jundiaí, para um inquérito civil, apurando as questões das cidades acima. Tá? De qualquer maneira, eu vejo que é um problema que é estratégico e que impacta várias cidades. Então, vamos pensar o seguinte, então, vai aí se focando no que a gente tem que discutir aqui. Eu acho que caberia, então, só que talvez não encaixe em saneamento, encaixe em ocupação urbana, tá? Que é uma outra meta lá na frente, Mônica. Colocar o seguinte, então, identificação de áreas de várzea, identificação de áreas de várzea nos principais rios, quanto à ocupação irregular. Então, ou seja, aí a gente faz um trabalho de inteligência nesse sentido, ou seja, eu vou tentar verificar quais são essas áreas, se elas estão no plano de bacias ou não, quais são essas áreas consideradas de várzea nesses corpos d'água, identificar a ocupação atual e negociar com o órgão ambiental ou com o município uma forma de estudo de ocupação daquela área. Aí eu faço um trabalho macro, tudo bem? Então a gente coloca isso lá, lá como uma meta da parte urbanística, tá? Porque aí eu consigo trabalhar dessa forma, né? Porque aí, quando eu pego a área de várzea, eu não estou fazendo um recorte municipal, que seria do promotor local. Eu vou fazer um recorte que muitas vezes vai ultrapassar o limite territorial do município, tá? Você como se daria o trabalho da AEMA, promotores locais, mas dentro do que o André falou desse macro que o senhor está colocando, tem as prioridades tanto do plano diretor como do plano de bacias em cima dessas várzeas. Só que os órgãos municipais de licenciamento, de autorização lá, eles têm as entradas de pedidos de loteamento, de ocupação, que poderiam ser remetidos, através de algum pedido, de alguma forma, para os promotores, para levantar o que está acontecendo nos municípios. Está sendo muito rápida essa ocupação das áreas. Eu precisaria fazer o seguinte, estou pensando aqui, algo que a gente conversou ontem na reunião com os promotores, né? Às vezes, eu como GAEMA, não tenho a condição de trabalhar individualmente em cada caso, mas eu tenho a condição de fazer o levantamento prévio. Então, por exemplo, eu faço essa identificação que o Gustavo falou, faço essa identificação das áreas, como que está tal, e em conversa com o promotor local, encaminho, olha, essa área aqui você vai ter que exigir do seu município, cada pedido de diretriz que entrar, ele vai ter que te informar ou pedir que a própria CETESB já faça um bloqueio no seu sistema sobre aquela área, né? Então, assim, a gente faz o levantamento dessas áreas suscetíveis na macro-região, né? Mas aí, se for uma questão que uma área de várzea puramente dentro do município A, B ou C,
eu remeto ao promotor local. Eu acho que isso a gente consegue fazer, entendeu? Exatamente, mas Uma visão, mas aí eu pego no plano, porque como o plano de você não trabalha com recorte municipal, né, a gente consegue tentar levantar essas áreas em cada município, a partir do leito do rio, né, e ver como que a gente consegue trabalhar isso. Mas aí entra na execução da meta, tá bom? Tá? Jorge, da Matsiliano. Bom, só para... Desculpa. Quem elabora esses estudos? Então, hoje a gente tem os estudos, a gente tem um volume muito grande de estudo na região, feita pelo Comitê de Bacia, né? Você tem uma série de estudos já feitos em relação à criticidade, à área de ocupação. Então, assim, a gente normalmente busca estudos já existentes, né, seja pelo plano de bacia, às vezes estudos que já tiveram de IPT, às vezes estudos acadêmicos que já ocorreram sobre determinadas regiões. E agora, como a gente tem uma técnica trabalhando com a gente vai trabalhar com os recortes. Eu vou mostrar um trabalho que a gente está fazendo sobre atropelamento de fauna, né? A gente conversa bastante com a Mata Ciliar sobre isso. A gente já está começando, agora finalmente, viu, Jorge, a gente está com resultados concretos depois de 4 anos trabalhando nisso. Então, assim, os estudos a gente usa estudos já feitos e faz esses recortes com os nossos técnicos. A minha dúvida é assim, leva-se em conta a lei, por exemplo, de APP, ou leva-se em conta possíveis áreas de mananciais? Porque Então, a gente tem um problema aí, porque só a lei de APP, ela é rasa. Então, se a gente ficar só na nascente, na beira de rio, né, é pouco. Então, se a gente tem, por exemplo, só para tentar melhorar, a gente tem um problema não só de uso de água, a gente tem um problema de armazenamento, e não ligado à represa, ligado ao solo. Então, o que me parece é que é desconsiderado boa parte disso. Então, quer dizer, as áreas de recarga, que aí sim são de planos regionais, porque a área de recarga de um município afeta o outro. Tá, mas eu entendi a sua pergunta, mas só para colocar o seguinte, o plano de bacia, né, veja, comitê de bacia é formado por cada um dos municípios. O plano de bacia tem essas áreas todas cadastradas, identificadas, quais são as áreas de recarga. Hoje eu vou falar depois um pouco. Nós já temos um plano de recomposição florestal. Cada município recebeu um kit próprio com todas as informações de imagens aéreas, IGC, tudo do seu município. Então, o conhecimento da área o município tem. A questão é como o município faz a gestão dessa informação, né? Então, assim, o que a gente pode, talvez pegando um pouco do gancho do que o pessoal colocou, é assim, você faz um trabalho por áreas. Quais são essas áreas de várzea? Uma visualização por satélite, ou até uma identificação com o promotor local, quais são as áreas mais conflituosas que estão acontecendo nessas ocupações que eles colocaram, e aí você começa a trabalhar por aquelas áreas. Como é que se estabelece a prioridade? A prioridade, em regra, a gente tem trabalhado pelo sistema de abastecimento público, sempre colocar, mas lógico que às vezes isso pode influir a questão da qualidade da água, e aí você escolher, você tem que peneirar essas informações e estabelecer algum critério. Por exemplo, quando eu peguei a do Rio Capivari, só para você entender, a gente fez um mapeamento da qualidade do Rio Capivari, sentamos com a CETESB e estabelecemos a prioridade. A prioridade inicialmente foi 3 municípios, depois estendeu mais um, que era Jundiaí. Mas assim, a partir de um critério, alguma elaboração técnica que você tenha visto, tá? Você tem que imaginar que está trabalhando com áreas grandes, né? Então, assim, eu tenho que partir de alguns estudos macros que já foram feitos, tá? Bom, tudo bem, gente? Vamos avançar para a gente não... Renato. Bom, aqui, essa é uma meta que a gente vinha colocando desde 2015, e agora a gente está chegando num termo bom, porque assim, a gente vinha trabalhando com questão de saneamento rural. Os municípios, de uma forma geral, estão caminhando, principalmente da nossa região, estão caminhando para chegar em breve aos 100% de tratamento de esgoto, né, da área urbana, mas não há um trabalho sistemático sobre o saneamento da área rural.
Então, a gente conseguiu, através de um acordo que a gente fez em Olambra, a gente conseguiu, através de um acordo que a gente fez com Olambra, em 2014, a gente fez um acordo com o município de Olambra e estabeleceu umas premissas para eles projetarem o saneamento rural do município. Isso envolveu uma articulação com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, através da seção São Paulo, e a gente conseguiu fazer que eles elaborassem um termo de referência, porque qual é o problema do saneamento rural? Quando a gente lia os planos municipais de saneamento básico, eles simplesmente ignoravam a área rural, né? Eles tratavam de saneamento básico da área urbana, quando ele deveria ser um plano de saneamento básico do município. E essa percepção, quando a gente fez esse levantamento por município, você tem municípios, principalmente os pequenos da bacia, né, que às vezes até 30% da população está na área rural, né? Então, você não consegue falar em universalização se você não fizesse esse olhar para o rural. Então, a gente, através desse trabalho, que vinha sendo elaborado desde 2014, 2015, a gente finalizou o trabalho de Olambra. A Olambra conseguiu apresentar, como que era o nosso piloto, um plano municipal de saneamento rural, né? E esse TR, a ABS, está finalizando, para mim, agora um termo padrão, né, um termo de referência padrão. A nossa ideia de trabalho é que esse termo de referência, ele se transforme num modelo para que cada município, quando for fazer a revisão do seu plano municipal de saneamento básico, ele faça o termo de referência, ele faça o planejamento do saneamento rural também, né? Então tem vários municípios, Campinas já está trabalhando com essa temática, a gente já vinha conversando agora com Montemor, inclusive estamos com uma experiência com a Sabesp lá em Montemor, de uma construção de uma estação de tratamento de custo muito mais baixo para áreas isoladas na área rural, né? A área rural tem um problema muito sério, porque o custo de ligação por pessoa é 10, 20 vezes maior do que na cidade, porque para você fazer uma estação de tratamento, ramal, para 20, 30 casas, tem um custo muito elevado que você fazer para um bairro inteiro. Então a gente está trabalhando em várias frentes do saneamento rural, é uma meta que a gente vinha, e agora a gente já vai passar, esperamos o ano que vem, para uma fase seguinte, ou seja, apresentar esse termo de referência para cada um dos municípios e falar, ó, você vai ter um prazo X para fazer o planejamento. E o que o termo de referência é importante para nós? Porque, pelo menos, o município vai ter que seguir, na nossa visão, aquele mínimo de planejamento que nós estamos apresentando no termo de referência, né? Para evitar aquele problema que quem aqui trabalha em prefeitura sabe, cada vez que você quer fazer um planejamento, aparece uma consultoria com uma solução milagrosa, com algo já pensado, tal, e sem uma base de trabalho. Então, esse foi um trabalho desenvolvido com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, e que a gente entende vai ser provavelmente pioneiro no estado de São Paulo, né? A gente é uma das únicas regiões que está trabalhando com isso de uma forma mais sistemática, né? Mas a gente acredita que nas revisões futuras de planos municipais de saneamento, a temática esteja pronta. Você consegue abrir as metas aí? Não? Você tem aquele arquivo? Abre, só para ela vai lendo, a gente vai, sem estar projetado, mas a gente vai conseguindo falar, né? É o arquivo de ontem. É o de ontem, pode ser o de ontem. Não está não. Gestão da criação de taxa de resíduos. Ah, tá. Outra questão que a gente vem trabalhando bastante, nos planos municipais de saneamento e nos planos municipais de resíduos sólidos, a gente vinha, os municípios, de uma forma geral, não cobravam adequadamente a sua taxa de resíduo. Isso é importante, embora alguns possam falar assim, não, mas vai criar mais uma taxa, nós vamos pagar mais imposto. Em grande parte, todo mundo já paga isso, né? Ou seja, pelo imposto indireto, né, aquele que é arrecadado como imposto geral do município, ou muitos municípios fazem a cobrança da taxa de resíduo dentro do carnê do IPTU, né? Só que de uma forma, no nosso ver, equivocada, porque o que você faz? Você pega o custo da limpeza pública, o custo da coleta de resíduos sólidos urbanos, né, o RSU, você pega o RSU, quando tem aquele custo, divide pelo número de residências ou de carnês de IPTU do município e aquela conta passa nessa divisão. Aonde está o erro aí? Você não tem uma justiça tributária de quem gera mais, paga mais. Você nivela por uma equação de divisão.
né? Então, a regra pela lei é que os médios e grandes geradores, eles têm que custear o seu próprio resíduo. Vou usar um exemplo. Supermercado, um hortifruti, ele é um médio grande gerador de resíduo, né? Então, ele deveria pagar, ou ele deveria pagar separadamente a recolha do seu resíduo, pode até ser para a própria empresa de limpeza pública, mas ele paga, é um contrato separado. A empresa de limpeza pública não pode cobrar aquela tonelada do município. E algo que a gente detectou mais grave é que existem, além dessa falta de equidade de divisão tributária, vários municípios não cobram do particular a coleta de resíduos de saúde. Então o município vai lá, ele tem lá clínicas estéticas, clínicas veterinárias, pets, dentistas, farmácias, são todos particulares que geram resíduos de saúde. O resíduo de saúde é um resíduo que não é cobrado por tonelada, ele é cobrado por quilo, né? Porque o tratamento, a disposição final dele, existe toda uma técnica diferente. Então, uma boa parte dos municípios simplesmente faz a coleta de todo esse material e não repassa o custo para o particular. E isso é uma questão de responsabilidade fiscal, como foi citado agora há pouco aqui, porque não repassa esse valor adequadamente para o poder público. Então, a gente vem trabalhando nisso, temos participado de vários debates, inclusive aqui na região, com a região metropolitana de Campinas, no conglomerado de prefeitos, e recentemente, há cerca de umas 3 semanas atrás, nós fizemos uma reunião com o Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas comece a fazer apontamentos na sua verificação de contas municipais, se o município está discriminando esse percentual de resíduos. Porque a gente trabalha com o município, né, e vários aqui trabalham com o município, sempre tem a desculpa de que não tem dinheiro. Mas eu tenho um município, não vou falar nome, mas eu tenho um município da região que gastou em 2017 R$300 mil com coleta de resíduos de saúde de particular que não era dele. E ao mesmo tempo esse mesmo município deixou de implantar, poderia ter implantado só com esse dinheiro do resíduo de saúde 2 ecopontos para evitar descarte irregular, ecopontos maiores, do tamanho do município, descarte irregular de material. Portanto, assim, é algo que reflete, a gente está trabalhando nisso de forma regional, porque é algo que reflete na implantação da própria política municipal de resíduos sólidos que a gente, e nas questões ambientais do município. Tudo bem? Pois não. Rodrigo, você estava falando que são resíduos da construção civil? Não. Essa questão é uma questão que não fecha, porque, vou dar um exemplo do município de Louveira. O prefeito autorizou o secretário do Meio Ambiente a adquirir equipamentos, mesmo sabendo que não vai dar prejuízo, ou seja, vai dar déficit sempre, porque nenhum município no entorno quer fazer consórcio, soluções consorciadas. E Jundiaí, onde tem, não recebe material de nenhuma outra cidade. Daí não falta diálogo entre os municípios. Tá, assim, a solução consorciada, eu particularmente acho que é a melhor solução que tem para essas questões de resíduos. Porque o município sozinho, primeiro, tem às vezes altos custos de investimento, que às vezes o volume de resíduo não paga, né? E os municípios que têm as operações consorciadas aqui na região, você mantém um corpo técnico que a prefeitura não consegue ter. Você tem lá 3, 4, 5 técnicos trabalhando em várias questões, seja financeiras, seja de planejamento, seja de execução, que o município não vai ter. A gente sabe como é que funciona, né? Às vezes você tem 2 funcionários lá na Secretaria de Meio Ambiente, e aí você vai jogar mais uma atribuição que é altamente complexa, né? Gestar o resíduo. Então essa é uma solução, mas que ela depende de um acordo de vontade político, né? Então isso é bem complicado. Mas a gente tem fomentado e a gente tem atuado onde tem os consórcios, vários andaram, nós temos 3, né? Mas andaram tendo alguns problemas de equilíbrio, municípios querendo sair, e a gente tentou trabalhar bastante com reuniões, com conversas, para tentar segurar o município dentro, porque a gente entende que uma vez que o município saia do consórcio, ele não vai fazer sozinho aquilo que é necessário, tá? Bom, uma outra meta que a gente tem é a questão, a gente tem acompanhado, dentro do possível, os EIA-RIMAS que tem na região.
por como é que funciona isso. Cada vez que vai ter um EIA-RIMA na região, o consórcio, o comitê PCJ, ele recebe um pedido de manifestação sobre o EIA-RIMA. Isso vai para um grupo técnico que chama GT Empreendimentos, que congrega os 12 coordenadores das 12 câmaras técnicas do comitê. Então, a gente tem procurado acompanhar isso, vem sempre essas informações por e-mail, a gente faz uma avaliação rápida se aquele EIA-RIMA tem alguma interferência em alguma atuação de casos que a gente está trabalhando, né? E se for o caso que a gente está trabalhando, a gente acompanha, e muitas vezes já aconteceu, da gente pedir para o GT Empreendimentos incluir condicionantes que a gente entenda importante para o estudo do EIA-RIMA. E além disso, aqueles casos que a gente está acompanhando o EIA-RIMA efetivamente, a gente está buscando acompanhar o desenvolvimento efetivo do EIA-RIMA, né? Porque muitas vezes essas obras de maior impacto que tem EIA-RIMA, às vezes você só acompanha depois que o dano está acontecendo. Então a gente está procurando acompanhar a fase prévia para ver os licenciamentos, a audiência pública, e tentar acompanhar a fase posterior a partir da implantação do empreendimento efetivo, né? Evidentemente que a gente vai fazer um recorte de grandes casos, porque senão também a gente não consegue ter capacidade suficiente técnica e de tempo para trabalhar em tudo isso. Mônica, qual o próximo? Espaços territoriais especialmente protegidos. Tá. Bom, a outra meta que a gente tem trabalhado, tem uma interface no que a gente já falou aqui de ocupação de APP, é a questão de espaços territoriais especialmente protegidos, né? O próprio plano de bacia, como eu disse há pouco, ele tem as áreas críticas que são identificadas. Esse trabalho do Rio Capivari, que eu falei lá no início, a gente está tentando aliar essa questão da qualidade do corpo d'água com uma forma de estudar implantações de projetos de recuperação de APP em nascentes, né? Esse recorte, a gente está começando a detalhar algumas áreas, tem uma área já detalhada, que é do Bom Jardim, Valinhos, Vinhedo, mas ele é um recorte que não trabalha com o tipo de propriedade, ele trabalha com a área. Então, dentro de uma mesma área, eu posso ter proprietários com mais ou menos dinheiro, áreas de ocupação irregular ou não, desde que ela seja uma área de interesse de recuperação hídrica para efeitos de qualidade do corpo d'água, a gente está tentando ver se a gente consegue tá desenvolvendo como que a gente vai trabalhar nessas áreas. A gente instaurou recentemente, esse foi um projeto dos GAEMAs do Estado, né? Na verdade o GAEMA é um só, mas ele tem núcleos, né? Então todos os núcleos nós criamos um projeto estratégico como o projeto do GAEMA, dessas áreas de proteção integral. Então a gente instaurou por hora 2 inquéritos para avaliar todas as unidades de conservação da nossa região. Isso está sendo feito no estado inteiro, como projeto do GAEMA no estado inteiro. Todas as unidades de conservação sobre a responsabilidade do Instituto Florestal e sobre a responsabilidade da Fundação Florestal. Então, vai avaliar existência ou não de plano de manejo, gestão da unidade de conservação, se há gestor, se há funcionário que fiscaliza a unidade, se há venda ou não de madeira naquela unidade, como está funcionando, nessa área que nós temos. E agora, nós estamos estudando como instaurar um terceiro inquérito para avaliar as áreas municipais. Você tem Campinas, por exemplo, tem uma grande APA, existe a APA lá em Jundiaí, existe a APA em Indaiatuba, existe as RPPMs, que são as áreas de proteção de recursos naturais de particulares. Então agora nós estamos numa segunda fase desse trabalho, de como que a gente vai avançar para essas áreas municipais, né? Então essa é uma meta também dessas metas abertas, né? Mas que a gente está trabalhando com essas identificações. No geral, a ideia é pegar, no caso de recuperação de APPs, pegar as áreas em que a gente já está trabalhando com a qualidade do corpo hídrico e incrementar esse trabalho com a recuperação, que vão ser sempre áreas, em regra, críticas de abastecimento público, e você fazer essa interface, né? Deixa eu ver rapidinho. Ah, tá. Eu disse há pouco, né, que o Comitê de Bacias, ele contratou uma empresa e ele fez uma atualização. Nós tínhamos um plano
de florestal, né, do Comitê de Bacias, que foi um plano elaborado em 2003, 2004. E aí o comitê contratou uma empresa para fazer, junto com uma orientação da Exalc, para fazer um novo plano de recomposição florestal. Nós não estamos falando aqui de recuperação de APP nascentes, nós estamos falando de recuperação florestal, áreas de reserva legal, áreas que sejam importantes para o incremento florestal da bacia. Então, esse trabalho foi um trabalho feito no plano macro, mas ele gerou, eu falei agora há pouco, cada município recebeu um kit, né, um material desse plano de recomposição completo, com toda a explicação como é que o técnico municipal, alguém do município, da Secretaria de Meio Ambiente, diretoria de Meio Ambiente, pode pegar aquelas áreas, estabelecer a prioridade, ali tem todo o material cartográfico, todo o material de IGC, toda a metodologia para se elaborar essas áreas no município. O que a gente acompanhou, esse trabalho foi finalizado ao longo desse ano, e a nossa meta agora, a partir do ano que vem, seria, a partir de áreas prioritárias, essas áreas de criticidade hídrica e tudo mais, a gente estabelecer algumas prioridades, né? O plano ele indica, evidentemente, algumas prioridades também, mas a partir dessas prioridades, a gente cobrar do município a sua efetivação. Que é aquilo que eu falei, o município vai lá, ele recebe esse material, um material caro, um material super atualizado, e se ele não disponibilizar ninguém para avançar, simplesmente ele vai ficar ali na gaveta do departamento. Então a nossa ideia é, a partir desse material, a partir desse diagnóstico dessas áreas, a gente incentivar o município, cobrar do município efetivamente a implantação desse plano de recomposição florestal. Diga, Medina. Esse projeto de florestamento desses kits, eles estão direcionados a áreas públicas e privadas ou áreas públicas? Não, o município como um todo. Ele não faz uma diferenciação. O material, veja, ele trabalha com os layers, né, com os recortes do território. O nosso plano de bacia, ele trabalha com áreas de contribuição, que eles falam. Então, pega a nossa bacia inteira do PCJ, ela foi dividida, isso lá atrás, em 225 áreas de contribuição. Esse recorte, ele tem um mapa com quadradinhos, né? Então você acha o seu município lá, o seu município pode ter diversas áreas de contribuição, e às vezes uma área de contribuição está no seu município e no vizinho, né? Então você identifica quais são essas áreas de contribuição. Então esse kit, ele tem todo esse material referente às áreas de... Então ele vai definir como é que você consegue estabelecer a prioridade, quais são essas áreas importantes no território do município. Ele não faz um recorte de área, de titularidade da área. Independente se seja APP ou não. Independente se seja APP ou não. Não. Veja, o plano de recomposição florestal, ele não trabalhou com a lógica de recuperação de APP. Por quê? Porque entende-se que a recuperação de APP, ela é uma recuperação, a recuperação APP, ela já é protegida pelo Código, mesmo pelo atual Código Florestal, não foi mexido, ela já é existente essa obrigação. Então, assim, você pegou o corpo do rio, né, do córrego, você delimitou 30, 40, 30, 50 metros, 100 metros, dependendo do tamanho. A nossa região, basicamente, são de 30 metros, né, os nossos corpos d'água. Você delimitou aquela faixa de proteção, você já sabe que tem que recuperar ali, né? Você identifica que não está protegido, mede e sabe que tem que proteger. Então, ele partiu de uma lógica da necessidade de recuperação de áreas florestadas, né? Sem fazer o recorte de APP, porque se entendeu que, isso estou repetindo o que foi o projeto, né? Ele se entendeu que não precisaria indicar a APP, porque a APP você localiza o rio, estabelece a medida de acordo com o tamanho do córrego, do rio, e aí você já tem a área a ser recuperada. Ele faz um outro recorte, né? E aí você pode trabalhar essas áreas de recuperação florestal como áreas de reserva legal, por exemplo. Então, Né? mas esse material já foi entregue? Já foi entregue, que eu saiba já foi entregue, né, Flaviana? Foi em fevereiro. Não, faz alguns meses já. Mas Esse material está disponível para consulta? Só um pouquinho. Receber a expectativa não é
Secretário de Meio Ambiente de Itatiba. Então, precisaria verificar qual foi a agência PCJ que encaminhou, né? Teve uma capacitação que foi feita nos municípios, né? Os que participaram da capacitação foi enviado depois. Os que participaram da captação. Participaram, receberam. Então, assim, Mas eu nós vou... participamos de quase todas as câmaras técnicas do Comitê de 10 e vocês Olha, eu vou- participaram do curso. As entidades não podem ter esse material? Treinamento para fazer. Para trabalhar com Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar, coloca aí como uma determinação aqui da reunião, a gente verificar com a agência, o comitê, quais municípios que efetivamente já receberam, a informação que a gente tinha que todos tinham recebido. Então eu vou verificar quais não receberam ou se o recebimento está condicionado à realização do curso. Tá? Agora a pergunta aqui, se as entidades têm acesso ou não. Eu acho que as entidades... No site, se eu não me engano, o kit de dados básicos está disponível, está aberto. No site do comitê? Posso Bom, checar aqui, tenho quase certeza. tá, vamos verificar. Se não tiver no site do comitê, precisaria a entidade solicitar a informação ao município, né, diretamente ao município, ou se o município não fornecer, ao comitê. E o Condema também é possível. Hã? O Condema, né? Pode ser pelo Condema também. O Condema esse material deveria ser replicado para o Condema também. O presidente do Condema Também não, veio. Não, nós vamos verificar então, ver o que está. Tá. Aqui em Campinas também não recebi, não. Tá, eu vou verificar como é que isso. Vamos verificar se. Também não, né? Não, a princípio não seria. Os Condemas não receberiam os municípios. Mas eu falo, nada impede que o Condema tenha acesso a esse material. Porque, bom, é um material pago pela agência PCJ. Portanto, é dinheiro da cobrança da água, é dinheiro público que foi aí Devia utilizado. estar disponibilizado, se não tiver, está errado. Não, Tá no sim, site. não. Mas é que a lógica dele, né, Teresa, é o encaminhamento para o município trabalhar com isso. Sim, mas se alguém quiser utilizar esse material sem ser órgão público, sem ser nada, eu acho que isso aí tinha que estar, como o senhor falou, dinheiro público tem que estar disponibilizado para todo mundo. A gente tem que começar a mudar essa história de coisa trancadinha. O nome, por favor. Meu nome é Edson Ferreira, eu sou Mais nada conselheiro trancadinho. eu sou conselheiro do Condema de Vinhedo e também delegado da revisão do plano diretor. Fazendo coro com a maioria, lá em Vinhedo, pelo menos a sociedade civil desconhece a existência desse documento, desse estudo. Mas eu tenho uma pergunta. O senhor falou que as áreas de reserva legal, então, foram consideradas nesse estudo. Então, os dados referentes ao cadastro ambiental rural foram considerados aí, porque o cadastro ambiental rural é uma declaração espontânea do proprietário rural. Né? Eu não lembro. Flaviano, você que acompanhou as reuniões Os técnicas? dados estão disponíveis aqui Flaviano é na nosso internet. Se chama Kit de Dados Cartográficos. Se vocês entrarem, então, na agência, no site da Agência das Bacias e procurarem pelo Plano Diretor de Recomposição Florestal, lá tem todos os relatórios, uma série de documentos anexos, e tem um deles que se chama Kit de Dados Básicos, que são esses... Oi? Agência PCJ. Agência PCJ. Agência.baciaspcj.org.br. E aí tem uma série de informações sobre o município, né, de cobertura florestal. Ai, que bom, áreas de... Vou botar no vídeo. Acho que a gente poderia tomar uma providência aqui, acho que dentro das discussões que estão se trazendo aqui, anota aí, por favor, meninas. A gente oficiar os condemas municipais, né, informando a disponibilização pública desse material, né, e aí acaba a sociedade civil tendo acesso, tá? E Tudo a bem? questão das APPs, doutora, depois ela foi incorporada de uma outra maneira. No início, eles tinham definido que não entrariam as APPs por conta da obrigação legal, e depois, em reuniões, audiências públicas, eles acabaram decidindo por incorporar na lista de... Existe nesse kit, no relatório, eles orientam quais são as prioridades, como é que você vai definir as áreas prioritárias para a recomposição do seu município. Então, por exemplo, rios de primeira ordem, depois os afluentes, topos de morro, e uma série de critérios que foram amplamente discutidos para que o município possa, então, determinar áreas prioritárias para a recomposição. E isso está tudo aqui, tem todos os relatórios, né? Provavelmente muitos de vocês participaram, acompanharam esse debate,
Então, de certa forma, isso está incorporado. E depois eles geraram uma espécie de cartilha para facilitar, que além dos relatórios que são extensos e bastante técnicos, eles geraram a pedido também da sociedade uma cartilha, um material mais com linguagem simplificada, e ofereceram curso para todos os municípios, para técnicos de todos os municípios, curso de capacitação para a utilização da ferramenta de geoprocessamento que é necessária para gerar esse plano individual. Então, assim, o que tem no conteúdo desse material não é o plano do seu município, é uma orientação de como o município deve fazer. E eles ofereceram, tentaram contato com municípios diversas vezes, telefonaram e ofereceram essa capacitação em 2 dias, acho que aqui em Campinas, se eu não me engano. Então, no site tem todo o histórico desse trabalho, os relatórios, intermediários, finais e esses dados que vocês vão utilizar para fazer o plano. Você saberia me dizer se as informações do cadastro ambiental rural foram consideradas nesse estudo? Então, eu lembro de ter essa discussão. O que acontece é que o CAR ele é atualizado constantemente, né? Uma das etapas é a verificação, eu me lembro disso, de ter inconsistências no CAR de cada proprietário, porque isso acontece, o CAR está em processo de validação, então cabe ao município fazer essa conferência. Isso não tem como estar pronto, porque é uma coisa dinâmica, né? Sim, o proprietário declara, depois o órgão fiscaliza. Mas você saberia me dizer se as informações foram consideradas? Então, eu acho que... Eu tenho a impressão que não pelo seguinte, o CAR, por ser autodeclaratório, ele ainda vai ter o processo de validação das informações. Então, eu tenho a impressão... Não está alterando ainda. Então assim, eles não estão validando ainda. Então, o que ela está dizendo, o kit ele indica qual é a metodologia que você tem que usar. Uma dos itens é verificar o CAR, mas como ele é dinâmico, então você não tem essa base pronta. Ela ainda tratando de reserva legal, se não tiver informação do CAR, não tem informação. Não, mas você pode consultar, né? Mas é assim, a indicação do plano de recomposição, ela pode ser um auxiliar na validação do CAR. Por exemplo, você indica, olha, o plano de recomposição falou que aqui deveria ter uma área florestada. Por que você quer pôr a sua reserva em outro lugar? Tá? Bom, podemos avançar, gente? Aproveitar, vamos tentar avançar, a gente está com o horário já bem avançado. Bom, uma outra meta que a gente tem trabalhado é a questão da poluição atmosférica, né? A gente tem um inquérito que a gente vinha avaliando já desde 2012, a gente chama de bacia aérea, né? Então a gente tem a bacia hidrográfica, mas a gente tem a nossa bacia aérea que vem lá desde Jundiaí, né? Que tem a divisa lá da Serra do Japi que segura, mas de Jundiaí até Americana a gente tem um corredor aéreo que é um corredor de poluição. Então a gente vinha acompanhando as questões de como estava o funcionamento das estações de emissão de avaliação de qualidade do ar da CETESB, como é que estavam esses relatórios, como é que estava funcionando. Foi feito um laudo, foi identificado diversos problemas. Então a gente começou a questionar a CETESB em relação à solução desses problemas. A CETESB apresentou que estava sendo gestacionado na época um plano de emissão, um plano de controle de emissão de poluentes de estações estacionadas, né, de áreas estacionadas. Chama PREF esse plano. E ele foi finalizado agora, esse ano, né? E agora uma das nossas metas é acompanhar como vai ser a execução do PREF. A nossa região, se pegar Jundiaí, Campinas e Paulínia, como centros que têm medição constante, nós estamos com um índice altíssimo de ozônio, né? Nós temos um índice fora de padrões relacionados principalmente ao ozônio. Então, assim, a gente entende que é importante essa meta de acompanhamento do PREF, ela tem uma outra meta secundária, não está como secundária, mas elas estão correlacionadas, que e a gente ainda está avaliando como é que a gente vai fazer essa verificação, de acompanhar como é que as diversas fontes estacionárias, né, como é que a CETESB está identificando que diversas fontes de emissão estacionárias, como que elas, a sinergia delas está contribuindo para esse problema de alta concentração de poluentes na nossa região, nessa bacia aérea da nossa região.
E aí tem uma meta aí, junto desse tópico da poluição aérea, que foi uma meta que surgiu inclusive das reuniões aqui da sociedade civil, né? Que era a questão da viabilidade de se introduzir, não reintroduzir, mas de se introduzir a inspeção veicular na região, né? Se tentou fazer em São Paulo a inspeção veicular lá atrás, por problemas, que eu me recorde, por problemas de licitação, isso daí foi suspenso, mas é algo que as fontes, né, principalmente de automóveis, são grandes poluentes, né? Essas frotas de ônibus, de caminhões, às vezes antigos, alguns carros antigos, os carros de 15 anos para cá, todos têm sistemas mais avançados de controle de poluição, mas a frota mais antiga não tem. Então, é uma meta que ela está dentro desse contexto de controle de poluição do ar. A gente ainda, por essa questão também de estar com uma deficiência estrutural aqui no grupo, a gente ainda não conseguiu avançar, mas, de qualquer forma, seria uma meta importante, né, de se manter. Ontem, até na reunião com os promotores, o promotor de Jundiaí sugeriu que a gente incluísse uma meta nessa questão da poluição atmosférica, da verificação dos planos municipais de mobilidade urbana, né? Principalmente os municípios maiores. Hoje existe uma lei, eu não vou me lembrar o nome agora, o número, mas é uma lei que estabelece que os municípios, a partir de um certo tamanho, têm que ter planos de mobilidade urbana. A gente começou a fazer esse levantamento lá atrás, em 2012, começo de 2013, e acabou que não foi seguido esse acompanhamento por nós, e acho que agora talvez seja uma hora de retomar a verificação desses planos municipais de mobilidade urbana, até porque vários municípios têm feito aí trabalhos com corredores de ônibus e tudo mais, se investe às vezes um dinheiro muito grande, foi o que aconteceu lá em Jundiaí, pelo que ele me contou, em que havia a viabilidade de construção de um BRT em algum momento, e se travou essa construção justamente pela falta do plano de mobilidade urbana, que depois se identificou que aquela verba poderia ser melhor utilizada em diversas outras ações no município, ao invés de se gastar milhões em 8 quilômetros lá, que era o previsto. Doutor, não deixar de considerar quem que é o cachorro e quem que é o rabo. Porque o plano de mobilidade urbana, ele vem depois do plano diretor. Em vez de eles começaram a andar em paralelo, de um jeito que queriam adequar o plano diretor ao plano de mobilidade, e é justamente o inverso. Então, não sei em Jundiaí se não foi o caso. Eu não conheço a especificidade lá, foi só uma citação, ele pediu que a gente incluísse para verificar. Pelo menos os municípios que têm, os que não tiverem, a gente cobrar que sejam efetivamente elaborados, né, para a gente avaliar. Pode falar. Essa questão da poluição aérea, em nossa região, eu li um artigo uma vez que falava muito sobre a Serra do Japi, que ela faz um ar melhor, que sobe, e depois esses corredores nossos que a gente tem, a Bandeirantes e a Anguera aqui dentro, que passa parte desses municípios aqui. Essa poluição não deixa esse ar que a serra gera baixar, entendeu? Então ele fica preso no meio entre a nossa camada, a camada que nós geramos aqui na região, com a camada que vem de São Paulo, que vem por cima. Então o ar de qualidade fica preso no meio das duas poluição. E a gente fica gerando como é um vale, né, um corredor, é onde a gente fica gerando com a Bandeirantes, a Dom Pedro, a Anguera. Até a nota depois para a gente buscar. Ontem eu escutei na CBN um estudo que foi divulgado acho que foi pela Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, salvo engano, mas eu vou atrás dessa informação. Correlacionando a poluição atmosférica da grande São Paulo, mas eu acho que esses dados, provavelmente, se rebaterem para cá, vão ser muito próximos, a mortandade, né, de pessoas, a diminuição da expectativa de vida, pelo tipo de gases e tudo mais. A gente vai atrás desse estudo, até para enriquecer esse trabalho que a gente quer trabalhar com a verificação do PREF, né, que é esse plano de emissões de poluentes. Então, a gente está trabalhando nesse sentido. Tá? Outra meta que agora que a gente tem, basicamente a gente já falou sobre ela, mas é a questão da recuperação de disponibilidade hídrica, né, de recursos hídricos, que tem a ver com esse controle das matas ciliares, com a questão dos planos de saneamento, né,
elas são metas correlacionadas. Existe uma meta, uma outra meta nesse tópico de recursos hídricos, que é a questão de águas subterrâneas. Nós temos nós não estamos em grandes aquíferos aqui, né? Não estamos no aquífero Guarani, nós temos um outro tipo de aquífero, então, mas nós temos uma exploração de água subterrânea muito grande, principalmente não registrada, sem outorga do DAE. Então a gente vinha trabalhando nessa identificação, a gente fez um trabalho grande de oficiar todas as empresas conhecidas de poços artesianos. Isso gerou uma série de informações para a regional do DAE lá em Piracicaba, que é a sede que acompanha todos nós aqui, mas esses dados ainda não foram suficientes. E agora recentemente, faz algumas semanas, a gente recebeu, por um questionamento nosso, a gente recebeu uma informação do DAE sobre a questão que nós questionamos da formalização de acordos de cooperação com os municípios. Porque o que acontece? O DAE ele tem 3 fiscais para 40 e tantos municípios para fazer a fiscalização. É quase que impossível você pensar num fiscal saindo a esmo, procurando um poço artesiano que muitas vezes está num quadradinho ali escondido no fundo de uma propriedade. Então, houve já todo um processo, desde 2016 para cá, de autodeclaração pelo DAE, né? Foi um trabalho feito aí pelas casas de agricultura, pela CAT, obrigando produtores rurais a declararem aqueles poços não registrados, mas nas cidades tem muito poço clandestino não registrado. E, pelo que a gente já levantou nesse trabalho, existem mecanismos, principalmente do serviço de água do município, do serviço de saneamento do município, conseguir identificar através de cruzamento de dados de vazão a existência de possibilidade da existência de poços em uma determinada área do município. Então você consegue, por um trabalho do serviço de saneamento do município, identificar onde estão esses poços, né? E aí a nossa ideia agora de trabalho para 2019, com base nessa informação de que hoje não se tem mais esses termos de cooperação, é fomentar junto ao DAE que os municípios voltem, né, que volte a se tentar se fazer essa política, no sentido de o município fazer um termo de cooperação através do seu serviço de saneamento para tentar se identificar. Porque a superexploração, o que ela acontece é que ela vai cada vez mais diminuindo o lençol freático, que não tem capacidade de recarga, vai diminuindo o lençol freático e cada vez mais. Nós tivemos um caso em Atibaia, uma rede de hotéis lá, que estava com 70 metros de rebaixamento do lençol, né? Então, assim, os poços todos tinham rebaixados uma quantidade muito grande. Então, assim, é uma questão que a superexploração ela vai gerar problemas graves. Então, a gente está tentando ver como é que a gente trabalha com esse mecanismo de auxiliar o DAE, já que a política do Estado não é aumentar por hora o quadro da instituição, mas trabalhar nesses termos de cooperação. Houve uma experiência muito positiva nesse sentido em Indaiatuba, uns anos atrás, né, em que um termo de cooperação feito pelo SAI de Indaiatuba com o DAE. Tem alguém de Indaiatuba aqui? Não, acho que não, né? O SAI com o DAE fizeram esse termo de cooperação e eu não tenho dados na cabeça agora, mas houve um aumento muito grande do número de poços cadastrados. Tá? Outra questão que a gente vem trabalhando é a questão dessa parte urbanística que a gente já conversou várias vezes aqui, né? A gente está com várias metas relacionadas à questão do desenvolvimento urbano. Hoje o principal inquérito que a gente tem é o plano diretor da região metropolitana de Campinas, que a gente vem acompanhando as reuniões. Hoje, inclusive, tinha uma reunião que eu não pude ir, mas a gente está com uma urbanista do nosso Centro de Apoio Operacional que está auxiliando ao acompanhamento dessas questões. Se a gente pegar, eu não tenho essa imagem agora para mostrar por causa da falta de luz, mas se a gente pegar a nossa mancha urbana que vai de Jundiaí a Americana, ela está virando um corredor, né? O corredor Anhanguera ali, todas as regiões estão quase que conurbadas. E o trabalho que a gente está fazendo no PDUI, o PDUI fez um levantamento em que ele cruzou, esse mapa está disponível, se vocês entrarem lá
em Plaza, PDUI, vai ter PDUI da região metropolitana de Campinas. E lá tem um mapa, eles geraram um mapa em que eles fizeram um estudo de todos os planos diretores dos 20 municípios da região metropolitana de Campinas e identificaram as áreas, passaram a identificar as áreas de conflito, né? Então, usando 2 exemplos que eu tenho colocado, que coloquei na reunião ontem com os promotores. Tem uma área, por exemplo, do município de Santa Bárbara do Oeste, em que o plano diretor de Santa Bárbara do Oeste, ele coloca aquela área como área de proteção de manancial, porque Santa Bárbara capta água de uma represa, 2 represas municipais. Então, aquela área acima das represas é toda uma área de proteção ambiental do município de Santa Bárbara. Ultrapassa o limite do território, chega em Montemor, que é onde estão as principais nascentes dessa área de manancial, Montemor colocou como área de expansão urbana. Então, esse conflito, né, que está sendo apontado, então o PDUI ele fez esses mapeamentos, a ideia é que o PDUI crie mecanismos, né, para evitar esse tipo de conflito, né? A gente está trabalhando um modelo que tem sido colocado razoável, é um modelo de Belo Horizonte, em que você criou efetivamente áreas que você não pode fazer a urbanização e áreas em que, se fizer a urbanização, você já, o plano diretor regional, que é o PDUI, ele vai já, na realidade, estabelecer quais são os parâmetros mínimos para aquela área. Então, você vai retirar, entre aspas, do município a viabilidade de você criar o empreendimento que você quiser naquela área. Porque a lógica é o seguinte: feito o PDUI, a previsão é que ele acabe até março do ano que vem. Então, estabelecido o PDUI, os municípios têm que adequar o seu plano diretor ao plano de desenvolvimento urbano integrado regional. Então, aquela lógica de que o município faz o que ele quer no seu território, hoje, pelo Estatuto da Metrópole, ela é mitigada, ou seja, ela está relativizada. O município não faz o que ele quer, porque ele tem que fazer a sua ocupação de acordo com o planejamento regional. Então, a gente vem acompanhando, esse é um trabalho que tem tido oficinas de trabalho pelo menos a cada 15 dias, né, com técnicos dos municípios da região, e a gente tem acompanhado. A nossa função, a gente acompanha todas essas reuniões para tentar, a minha principal preocupação é criar esses mecanismos efetivos que eu consiga, depois do PDUI pronto, bater na porta do município e falar assim: ó, agora você não pode mais fazer o que você quer aqui nessa área, né? Então a gente está tentando colocar esses mecanismos efetivamente, porque dentro desse planejamento, tá? Pode falar, por exemplo. E essas oficinas são só para os técnicos das prefeituras? Não, elas são abertas, viu, Silvio? Elas estão abertas. O cronograma está lá no site da Implaza, do PDUI. Todo o material técnico foi produzido, o que está sendo feito. Vão ter audiências públicas ainda, né, em relação a essa... Teve uma audiência pública em abril ou maio, se eu não me engano, que foram 3 audiências públicas, uma em Campinas, uma em Nova Odessa, salvo engano, e a outra, agora me fugiu, foi em Olambra, se eu não me engano, para pegar aquela região dos municípios menores. Foi dividido em 3 regiões administrativas, né, da RMC. Essa região mais central aqui, Campinas, foi Valinhos, Campinas, Paulínia, foi feita aqui em Campinas. Então, vai ter uma nova audiência pública, provavelmente acho que vai ser em dezembro, começo de dezembro, para apresentar esse produto final, né? Mas ainda está inclusive com fase, com abertura de contribuições ainda lá no site da Implaza. Nossa região lá tem... Então, lá na região de Jundiaí, o que tem lá é a aglomeração urbana de Jundiaí. Vai ter um PDUI também, começaram a ter alguns trabalhos. Eu já solicitei que a Implaza me comunicasse assim que eles retomassem os trabalhos. Até onde eu tenho informação, estava meio parado por conta de que a Implaza está fazendo o PDUI. Está fazendo o PDUI de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada, e aí eles não tinham um corpo técnico para acompanhar tudo. Rodrigo, o PDUI existe um comitê gestor composto dos municípios da sociedade civil. Uhum. Eu nem vou dizer que isso está atendendo o que o Estatuto coloca, mas de qualquer maneira,
foi aberto no site a possibilidade de participar de câmaras técnicas, e essas reuniões estão sendo realizadas. Tá. Semana passada teve de marco de zoneamento. Tá? Já está tendo a reunião. Porque eu tinha pessoas que eles me comunicassem, né? Eu sou do grupo, do comitê eleito aqui pelas entidades ambientalistas. Eu sou suplente desse comitê. Não estou recebendo as notícias. Tá. Mas é porque eu não me inscrevi em nenhuma oficina também. Mas eu achava que isso era O grande problema que eu vejo é que, se você perceber sobre o que o Estatuto da Metrópole coloca, não está sendo atendido no Estado de São Paulo. Primeiramente, porque nós não temos ainda no nosso... Tem Conselho de Desenvolvimento, mas não tem um conselho... Seria, teoricamente, o Conselho Deliberativo, exigido pelo próprio Estatuto, mas que na nossa legislação, que é uma lei complementar da década de 90, coloca como órgão consultivo. Tá? E nem esse foi instituído, tá, na nossa região. Então tem questões que ultrapassam até a questão ambiental, que é a questão da participação. A região de Jundiaí, né? Porque aqui, se não me engano, na Gencamp tem o Conselho Deliberativo formado. Aqui tem o consultivo. Ele, mas consultivo, só... É mais como... Sem poder de deliberação. E, de qualquer maneira, o que eu vejo que essa questão da participação popular está muito aquém do que a lei exige. Tá. Eu vou levantar essas informações, porque eu já tinha falado com a Implaza também comunicar, e eu tinha no sentido, por exemplo, no sentido que eles já estavam... Está havendo falha na comunicação da Implaza mesmo, porque eu participei de uma reunião, depois eu não recebi mais nenhum comunicado para participar das demais. Então está havendo, de fato, falha lá nessa comunicação. Eu vou levantar essas informações para ver como que... As reuniões, elas estão ocorrendo com uma frequência baixa, inclusive, acho que dia 7/11 agora vai ter uma outra reunião. Uma outra questão, na realidade, é a própria legislação ainda dificulta. Eu me apresentei, né? João Lima, do município de Várzea Paulista. Se você pegar as regiões metropolitanas, tem as agências, tem um corpo técnico criado. Os aglomerados urbanos é a Implaza que tem que dar o suporte. Tá? Não existe fundo. Foi prometido que se criaria uma rúbrica e a possibilidade de um fundo e que não foi feito também. Tá? Então, basicamente, existem ainda muitas lacunas a serem equacionadas, principalmente nas aglomerações urbanas. Tá bom. Deixa eu só ver se mais alguma questão nessa questão de... Foi uma lei complementar. Não. Bom, tem uma outra questão, só para finalizar essa questão urbanística. A gente tem tem um trabalho que a gente vinha... Nós citamos isso nas duas últimas reuniões. A gente tentou fazer um trabalho junto com a Exalc, no sentido de trabalhar com uma padronização mais científica, evidentemente, do sistema de arborização urbana, né? A gente tinha essa ideia de fazer um trabalho que a gente pudesse replicar, mais ou menos como a gente fez com o saneamento rural, né? Estabelecer alguns pilotos, estabelecer as premissas cientificamente mais atualizadas em relação à arborização urbana e criar um padrão que a gente pudesse cobrar de todos os municípios. Esse trabalho com a Exalc acabou não frutificando. Agora o Ministério Público contratou um técnico, um cara especializado em arborização urbana. A gente fez uma reunião com ele no mês de maio, se não me engano, e a nossa ideia de trabalho em relação a isso, existem vários tipos de manuais sobre arborização urbana. Então, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado tem o seu manual, a CPFL tem um manual, vários municípios criaram a sua legislação própria sobre a arborização urbana, e a gente não tem uma noção ainda quem está falando melhor, se todos estão falando certo, ou se tem alguém orientando conflitante. No caso da CPFL, ela vem desenvolvendo alguns, pena até que o pessoal de Itatiba acabou saindo, mas ela vinha desenvolvendo um trabalho, eu não sei como está hoje esse trabalho, mas ela vinha desenvolvendo um trabalho de reocupação arbórea, vou usar essa terminologia, mas de reocupação arbórea em faixas do município onde tinha linhas que sistematicamente desligavam
né, por conta de árvores. É um trabalho que eu não sou técnico na área, mas pelo que eu pude acompanhar, ouvir deles e me pareceu com alguns equívocos, porque eles partem da ideia de que a arborização tem que ser baixa e tal, quando o que eu já